Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos em mais uma super aula aqui da Liga dos Inovadores, com um convidado, já tivemos aí vários convidados da Liga. Ó, tem gente chegando, eu vou ter que ir falando e permitindo a entrada da galera. Já tivemos o Paulo falando, o Irã na semana passada, né? E além das mentorias coletivas que a gente faz, dessa vez a gente vai falar de um tema que eu particularmente gosto muito, porque se refere a texto, né? Eu, como jornalista, acho que é super importante o conteúdo, aí os conteúdos digitais, né? O Magerson, ele é nosso convidado. Como é que fala seu sobrenome, Magerson? Billy Bill. Billy Bill, ótimo. Yeah. O Magerson Billy Bill, ele é super especialista aí nessa coisa da escrita criativa para o mundo digital, mexe com a arquitetura da informação, com web writing. Acho que eu vou deixar ele se apresentar melhor, que aí ele mesmo vai poder falar da experiência dele, já é um parceiro de longa data do Marcelo Pimenta, está até ajudando a gente aí a fazer algumas taxonomias, né, para a nova Liga, para a Liga 3.0. Então, é um prazer te receber e acho que vai ser muito legal aí o que o Magerson tem para dizer para a gente. Seja bem-vindo. Obrigado, boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, deixa eu me apresentar então, né? Falou, meu nome é Magerson Billy Bill. A minha formação é de redação também. No meu caso, eu fiz comunicação, mas foi publicidade, fui para o lado da redação publicitária. Trabalhei durante muitos anos em agência de propaganda como redator publicitário. E no finalzinho do século, comecinho dos anos 2000, eu larguei a propaganda e fui produzir conteúdo para a internet, que estava naquele boom das .com, final do século XX, depois teve o estouro da bolha e tudo mais. Eu estava no meio disso tudo, falando de web writing, né? Como eu venho da redação publicitária, me interessei por um tal de web writing, tinha muito pouca coisa na internet sobre isso, e a gente foi muito autodidata nessa época. Eu, com uma outra redatora publicitária, criei uma empresa em Porto Alegre chamada WW Writers. E a gente criava conteúdo digital, né, naquela época, e tinha que convencer as empresas que a internet era um ambiente importante para elas estarem, né, que era um ambiente de negócio, né, poucas conseguiam ver isso naquela época. E desde então eu trabalho com conteúdo digital, e o UX Writing, que é o tema, né, desta noite, ele é uma derivação, vamos dizer assim, do que até então tudo era conhecido como web writing, né? O web writing era a escrita digital, e o UX Writing é a escrita para a experiência do usuário, né? A gente já fazia isso no web writing, né? Fazia tanto, mas hoje, quando a gente fala em web writing, a gente está falando daquele texto de íntegra, bem pensado, bem formatado, para ser consumido numa tela, né? Mas a parte da experiência, da navegação, da usabilidade ficou com o UX Writing, é isso que a gente vai falar hoje. Tá? Eu vou compartilhar a minha tela com vocês montei uma pequena apresentação para a gente falar a partir dela. Né? Eu já coloco aqui, né, o UX Writing, a arte de construir diálogos. Quando a gente está pensando num ambiente digital... Gente, antes de eu continuar essa mentira, vocês estão vendo a minha tela, está tudo certo? Eu não estou vendo vocês. Estamos vendo sim. Para mim está um pouquinho travada, não sei se é a minha conexão ou é de alguém, se é do Magerson, alguém pode me dizer? Passou? Passou o slide? Passou. Então tá. Passou, está passando, está passando. Bom, maravilha. Então, Oi? gente, oi. Vou continuar. Então, gente, assim, beleza, né? então vai em frente. A arte de construir diálogos. Por quê? Quando a gente está pensando no ambiente digital, nós estamos criando um diálogo entre a pessoa que acessa aquele ambiente, né, e as informações, os serviços, os produtos que nós temos naquele ambiente digital. É uma troca que há, né, que, de certa forma, simula, sim, o diálogo que nós normalmente temos com outras pessoas. E o UX-Writing é esta arte de construir esses diálogos. Dentro, o UX-Writing, como o próprio nome diz, está dentro do universo de UX. Né? Quem trabalha com UX-Writing está criando produtos digitais, né, dentro de uma equipe, dentro de uma visão de UX. Né? O UX-Writing está ligado ali com a estratégia de conteúdo ou
Content Strategy em inglês, né? Porque ele também faz parte da estratégia de conteúdo, né? Todo e qualquer ambiente digital que queira, né, ter uma vida robusta, né, estruturada, né, um crescimento orgânico do seu conteúdo, tem que ter uma boa estratégia para esse conteúdo de criação, de preservação, de acesso, de manutenção, né? O conteúdo ele dá muito trabalho, e hoje o conteúdo é o grande destaque, né, de um ambiente digital. Em termos de tecnologia, em termos de design, né, as coisas ficaram muito unificadas, vamos dizer assim, né? Obviamente, existem diferenças, existem evoluções ao longo do tempo, né? Mas as pessoas elas entram no ambiente digital por conta do conteúdo que elas querem consumir, né? E esse conteúdo ele tem que ser muito bem pensado, muito bem planejado, né? Desde a forma como eu vou colocar ele no ar, como também depois fazer esta manutenção. E o X-Writing está no meio disso tudo. Muitas vezes, quem trabalha com X-Writing não está só escrevendo o texto, está planejando, né, esta vida do conteúdo dentro de um ambiente digital. E eu digo que o X-Writing ele não é nem escrita, não é conversa, ele é uma conversa escrita. Por quê? Como eu falei, nós estamos construindo diálogo. Nós estamos fazendo uma interação com a pessoa que está do outro lado da tela, para que ela seja uma experiência a mais satisfatória possível, né? Que é uma das métricas, inclusive, de medição do UX, que é a satisfação, né? Então, quanto mais humano me parecer aquela interação, melhor vai ser a minha satisfação no final. Por isso que nós estamos conversando com o usuário, né? Então, o X-Writing é isso, nós vamos criar este fluxo de navegação. Palavra a palavra, microtexto a microtexto, tela a tela. Nós vamos pensar em cada detalhe. Nada que está na tela deve estar ali gratuitamente. Tudo tem que ter um objetivo, tudo tem que ter uma função, né, para a experiência do usuário. Então, o UX Writing é extremamente estratégico quando nós estamos criando um produto digital. O profissional de UX Writing deve estar presente na criação do produto digital desde o início. Não deve ser aquele profissional que vai receber um monte de tela com Lorem Ipsum e trocar essas telas por texto. Essas telas têm que contar com a presença do UX Writing para o seu bom planejamento, porque é o conteúdo que vai dizer qual o melhor recurso que eu vou utilizar, né? Eu vou utilizar essa imagem deste jeito ou daquele jeito, precisa ter um microtexto nesse momento da interação para explicar uma possível dúvida que o usuário possa ter, né? Minimizar a possibilidade do usuário errar ao preencher um formulário, por exemplo, né? Então, tem que pensar ponto a ponto. E isso a gente faz desde o início, desde o momento do discovery, quando a gente está entendendo os objetivos de negócio daquele ambiente digital, né? Para que ele serve, as personas para as quais aquele ambiente digital é destinado, porque nós temos que entender o universo semântico das pessoas para escolher as palavras que nós vamos utilizar e que vão ser entendidas facilmente por essas pessoas durante a navegação. Então, nós temos que estar presentes desde o início. E, muitas vezes, sendo o profissional dentro de uma equipe que vai ser o que vai levantar a necessidade de se criar uma voz, né, de se criar um Content Style Guide, para que tenha uma uniformidade na forma do conteúdo ser escrito e ser formatado para os diferentes ambientes digitais. Né? Quando a gente está falando de ambiente digital, hoje em dia, quando eu comecei a trabalhar com internet, a gente só pensava em site, desktop, porque era a única coisa que tinha. Né? Hoje você tem que pensar no conteúdo independente da plataforma. Vai ter conteúdo para o site, vai ter conteúdo para as redes sociais, em suas diferentes versões, para se adaptar ao estilo de cada rede. Vai ter conteúdo para o WhatsApp, conteúdo de atendimento, vai ter conteúdo para o aplicativo, conteúdo para a versão mobile. Hoje o conteúdo ele está espalhado para o PDV, né? Ele está espalhado em vários campos. Né? Então, o X-Writing vai pensar este conteúdo, como que ele vai ser planejado e como que ele vai ser executado depois para uma boa experiência. E aí nós temos o microcopy, ou microtexto, né? Como a gente fala em português, que aí sim, são as palavras, são as frases que a gente coloca na interface, né, para fazer com que o usuário tenha ação nessa interface, né, que ele caminhe, que ele clique de tela a tela, de conteúdo a conteúdo.
Então, nós vamos dar a motivação, vamos motivar este usuário para que ele navegue no nosso ambiente. Nós vamos explicar tudo o que é necessário para que esse usuário parta para a ação, tendo todas as informações para fazer uma boa escolha. Nós vamos fazer todas as instruções que acompanham toda essa interação. Então, se eu estou num momento que o usuário está fechando a compra na minha loja, né, eu vou explicar passo a passo quantos passos tem o processo de checkout, quais informações são importantes em cada uma dessas etapas, ou por que eu estou pedindo uma determinada informação. Então, eu vou dar instruções o tempo inteiro. Você tem que criar uma senha para entrar no meu site. Ok, esta senha tem que ter número, tem que ter caractere especial, tem que ter letras maiúsculas e minúsculas e, no mínimo, 8 dígitos. São informações que eu tenho que dar antes da ação e acompanhando o momento da interação. Opa, o usuário agora chegou na tela de login. Então, que informações eu tenho que dar nessa tela? E o retorno que eu vou dar para cada ação que o usuário fizer. Ele digitou um número, um e-mail no meu formulário, eu tenho que verificar se aquele e-mail está digitado corretamente ou se está faltando alguma coisa. Se falta um arroba, por exemplo, tem que aparecer uma mensagem de erro, ele não pode ir adiante. Então, eu vou dando retorno. Ele conseguiu ir adiante, eu tenho que dar um retorno de sucesso para esta ação. Então, nós vamos pensar ponto a ponto, detalhe a detalhe. E quem trabalha com X-Writing é um profissional que tem que ter uma visão ampla, né, da sociedade, uma visão ampla dos recursos que ele tem à sua disposição. Primeiro, tem que ser um profissional que goste de escrever, né? Isto é básico, né? Tem que gostar de escrever. Tem que ter curiosidade, né? Tem que estar sempre atualizado, sabendo o que está acontecendo, não só na sua área, não só na área dos clientes com os quais ele trabalha, né? Mas no geral. Tem que ter essa curiosidade natural que todo profissional de comunicação, né, naturalmente tem. Mas não só profissionais de comunicação podem se tornar UX Writer, mas tem que ser curioso, tem que ter essa curiosidade sobre o que acontece por aí. E, obviamente, dentro disso, tem que conhecer as principais características de design e interface. E, afinal, né, é numa interface que o nosso trabalho, né, se realiza, né, que as pessoas vão ter contato com o nosso trabalho. Então, a gente tem que entender de design, tem que entender de interface, tem que saber as tendências do que está acontecendo, né? Tem que entender de cores, tem que entender de várias formas, inclusive para conversar, para opinar, para dar ideias junto com quem trabalha com o UI, né? Com que faz o design da interface, né? Tem que conhecer e entender de tecnologia, também, óbvio, né? Tecnologia faz parte, né, da base aí do nosso trabalho, então tem que entender essa plataforma é em tal tecnologia, que recursos que eu tenho à minha disposição para desenhar uma boa interação, né, proporcionar uma boa experiência para o usuário. E, obviamente, nós estamos aqui falando de diálogos, falando de conversa, de interação entre a interface e as pessoas. Então, nós temos que ter esse olhar humano também para aquilo que a gente está fazendo. Então, temos que entender um pouquinho, sim, de sociologia, antropologia, ciências comportamentais. Temos que ter este olhar de humanas em cima do nosso trabalho, porque ele vai influir muito nas nossas escolhas de interação e de palavras. Mas Gerson, desculpa te interromper, tudo bom? Boa noite. Tudo. É que eu estava chegando agora e estava ouvindo você falar, né? E, por exemplo, eu estou num projeto com o Jean, em que a gente, por exemplo, está fazendo formulários, né? Certo. E a gente vê que a gente discutiu bastante essas coisas, né, Jean? Que a gente chamou de rótulos e coisas assim para seções do formulário e tudo, né? E aí eu fiquei pensando, mas o Jean, por exemplo, nem eu não me considero assim um UX-writer, né? Eu queria ouvir de você assim, tu acha que o UX-writing é uma profissão ou é uma competência que a gente tem que ter? Ele é uma profissão. Ele é uma profissão, ele tem... Mas, assim, eu acho que todo mundo que produz conteúdo digital, independente de trabalhar exclusivamente com UX-writing, é bom entender, é bom saber, é bom porque, assim, você está escrevendo conteúdo. Então, quanto mais você entender de UX Writing, melhor vai ser a entrega que você vai dar.
sabe? Então, acho assim, é uma competência também, Marcelo. Né, eu vejo como uma competência, mas é uma profissão. Tem profissionais de UX Writing, Sim, né, que trabalham só com isso dentro de equipes de UX. Né? Mas eu vejo assim também, principalmente aqui para nós da Liga, ela é uma competência também, Sim. entende? Porque tu pega, por exemplo, como eu te falei, o Gia tem que fazer um formulário, ele não vai conseguir, não tem budget num projeto para Claro. eu vou contratar um cara para fazer os labels dos campos do formulário. Né? Não dá. Mas, ao mesmo tempo, é preciso que seja claro, porque, afinal de contas, o formulário vai estar lá. Né? Exato. Não, e daí é isso, é ir atrás de conhecimento, é procurar saber de UX Writing, aprender, fazer um curso, enfim, eu acho que sim, é uma competência também. Você quer ver uma profissão que se tornou uma competência? É do arquiteto de informação. Né? Quando eu comecei a trabalhar com internet, a arquitetura de informação era uma profissão, tinha profissionais só de arquitetura de informação. Hoje, quem faz o UX Writing tem que entender de arquitetura de informação, é uma competência de UX Writing, hoje é a arquitetura da informação. As coisas estão intimamente ligadas, né? E hoje você não vê mais no mercado vagas específicas para a arquitetura da informação. É muito raro isso acontecer. Então, por quê? Porque virou uma competência. O UX Writing, ele é uma profissão, mas ele também, todo mundo que produz conteúdo tem que ter essa competência, sim. Legal. Obrigado, viu? Imagina. E aí, gente, nós temos características aí importantes quando a gente está criando conteúdo digital. Né? Isso vem lá do web writing, né? E isso também bebe muito, né? Nada é criado do zero. Né? Nós estamos falando de texto. Então, nós temos ali questões que vieram do texto jornalístico, do texto publicitário, que quando começou a internet comercial, ali nos anos 90, né, tinha que ter fontes, e as fontes eram os textos jornalísticos, os textos publicitários, os textos que se produziam. Né? E isso foi sendo adaptado, e as pessoas foram entendendo como que aquele texto era absorvido numa tela, né? Numa tela de computador, que por mais que a gente queira, por mais que a gente esteja acostumado, né, ainda é algo que incomoda ler um texto numa tela, seja de computador, seja de celular, de tablet, né, a luz, ela fere o olho, é diferente eu ler um texto no papel, eu me concentro mais num texto de papel. O ambiente digital, ele é dispersivo por natureza, ainda mais se eu estou num celular, tem notificação, tem um monte de coisa chegando a toda hora, no navegador eu tenho várias abas abertas, eu tenho duas telas, eu tenho, né, o meio digital, ele é um meio que tem muita distração. Então, nesse trabalho do texto digital, a gente foram estabelecidas algumas características que são muito importantes. Talvez uma das mais importantes é essa, é a objetividade, por conta dessa distração que o meio digital ele proporciona. Então, quando a gente está criando um texto, vamos pensar que esse texto está num fluxo de interação. Nós estamos criando um diálogo. A gente não precisa dizer tudo, né, naquele momento. A gente vai quebrando a interação em diferentes etapas, em diferentes telas, né? E vamos criando texto específico para cada uma dessas etapas. E vou ser o mais objetivo possível, o mais sintético possível. E daí vem muito, como eu falei, vem do texto publicitário, que sempre foi um texto muito objetivo. Por exemplo, né? Se eu estou no momento que eu estou fechando a minha compra no site de comércio eletrônico, eu não vou colocar um texto de uma oferta, de uma promoção, porque esse momento ele já acabou, ele era antes de eu sair do carrinho e ir para o processo de checkout. No final da interação, quando eu fechei as minhas compras e veio a mensagem de confirmação, aí eu posso colocar mais oferta, né? Então, eu tenho que pensar nesses momentos e entender a quantidade certa de conteúdo para cada um deles. Aqui tem um exemplo de um chatbot, né? Um chatbot com uma apresentação longa e outro com uma apresentação mais objetiva. Então, o usuário entrou nesse chatbot e deu bom dia, e já recebeu essa quantidade grande de texto. Né? Olá, sou o Slat, meus humanos estão preparando. Mas antes de qualquer coisa, é importante entender que ainda sou muito novo, prometo que vou, antes de... Quer dizer, um monte de informação que não precisa, né, desculpa a palavra, mas vomitar tudo isso neste momento da interação. Tá? Eu posso quebrar, é legal que eu dei essa informação, que é um chatbot novo, que ele está aprendendo, até meio descontraído. Sim, é legal, mas espera um outro momento da interação. Não joga tudo na saudação. Aqui nós temos um outro exemplo mais objetivo.
bem-vindo ao nosso canal virtual de atendimento. Aqui só podia ser bem-vindo, né? Eu já estou no WhatsApp, né? Eu já estou no chatbot, eu sei que é um canal virtual de atendimento, não preciso dizer isso, né? Eu já estou ali. Olá, seja bem-vindo, né? Ou boas-vindas, né? Para ser mais inclusivo, né? Sou Hortência, assistente virtual da auxiliadora predial e vou cuidar do seu atendimento. Por gentileza, com quem estou falando? Pronto. É isso que uma mensagem de saudação no chatbot tem que falar. Quem eu sou, né? E perguntar com quem está falando, qual a necessidade e ponto final. Aí espera o usuário retornar alguma mensagem e a partir disso você continua a interação, né? Mesmo em textos que já são curtos, eu posso pensar em torná-los mais objetivos. Este é um exemplo, eu tenho ali uma oferta de R$200 e um microtexto embaixo dizendo, esta oferta é válida por 2 dias. Está correto, não tem nenhum problema com essa frase. Mas para o meio digital, eu posso manter a informação principal sendo mais objetivo e dizer apenas válido por 2 dias. Esta é a informação principal. Eu já sei que é uma oferta, né? Então, quando a gente está planejando um diálogo digital, através do X-Writing, eu vou olhar para cada ponto da interação e ver, nesse momento, o usuário está numa página de oferta, ele sabe que é oferta, eu não preciso repetir, esta oferta é válida por 2 dias. Mas dizer que ela é válida por 2 dias e ponto, né? Eu não preciso colocar num botão, clique aqui para entrar. Eu olho hoje um botão, eu sei que é para clicar. Né? Eu já tenho isso na minha mente, né, no meu costume. Eu olho para uma cadeira, eu sei que uma cadeira é para sentar, não precisa ter uma plaquinha dizendo sente aqui. Né? Então, eu vou tirar o clique aqui e vou dizer entre onde. Né? Isso é importante também. Né? Eu sempre dizer, né, a ação que vai acontecer. Né? É voltar para onde, é saber mais sobre o que, é ler sobre o que. Né? Por quê? Porque isso é uma questão de acessibilidade também. Né? Pessoas com deficiência visual que usam leitores de tela, né, vão entender melhor a informação quando os CTAs, né, quando os links forem mais descritivos nesse sentido. Né? Então, eu sempre tenho que pensar na objetividade, né, e a informação completa que eu preciso passar naquele momento da interação. Tá? Outra característica do texto digital é a clareza. Eu falei, né, que a gente tem que entender as personas, que a gente tem que entender esse universo semântico das pessoas, para conseguir escolher as palavras que eu vou utilizar, que eu vou colocar nos menus, que eu vou colocar nos formulários, nas mensagens de erro, nas mensagens de sucesso. Eu não posso usar palavras que vai fazer o usuário pensar. Steven Craig escreveu um livro, né, Não Me Faça Pensar. Por quê? Porque são segundos, às vezes um tempo que você demora para tentar entender o que um link chamado inspira quer dizer. Pode ser qualquer tipo de conteúdo aqui dentro. Né? Roteiro, eu sei, é roteiro de viagem. É um link claro, é um label claro. Agora, inspira. Mas, Gerson, né? Posso te fazer uma pergunta? Claro. Faça. Você falou do livro Não Me Faça Pensar? Uhum. Nossa, esse livro é muito antigo, né? Eu lembro dele da década de 90, se não me engano, né? Final da década de 90. Mas mesmo assim, e a gente usou ele bastante. Tá bom. Mas, enfim, mas ele é antigo, né? Visto assim, mídia da internet e tal. E você acha que ele ainda é um livro que faz sentido? Assim, as pessoas ainda cometem aqueles erros que ele colocou no livro? Cometem. Infelizmente cometem. Assim, claro que você tem que tirar algumas coisas que ficam datadas, né? Quando você escreve sobre a internet, não tem como escapar. Eu vejo artigos que eu escrevi há 3, 4 anos atrás e... Né, tem artigos que eu escrevi nessa época, lá nos anos 2000, 2001, 2002, às vezes eu volto para ali e digo, gente, olha só, né, como era diferente. Né? Então, você tem que descartar a parte datada, mas sim, muitas coisas que ele coloca ali, as pessoas ainda cometem, como, por exemplo, eu fazer o usuário pensar, eu fazer ele tentar adivinhar o que tem atrás daquele link. Né? Então, sim, eu acho que vale a pena ler, mas sempre com esse olhar, né? É um livro de um bom tempo atrás, então algumas coisas, né, envelheceram, ou enfim, né, não tem como recuperar, tá? Então, gente, essa questão da clareza é isso, eu vou usar uma linguagem simples, que todo mundo vai entender. Se eu estou criando, por exemplo, um aplicativo para uma comunidade de cientistas de química, né, químicos,
Aí eu posso colocar lá cloreto de sódio, que todo mundo vai entender. Se eu estou criando um aplicativo de supermercado, eu tenho que colocar o quê? Sal, que é o que todo mundo entende. Então, por isso que eu tenho que conhecer o universo semântico das pessoas, para saber quais palavras que eu vou utilizar. Se eu estou criando um ambiente que vai ser acessado por todo mundo, eu vou procurar aquela linguagem mais simples, que, independente de classe social, de nível educacional, né, a pessoa vai entender aquelas palavras. Né? Por quê? Porque eu colocar, por exemplo, lifestyle. Lifestyle pode ser várias coisas. Né? Mesmo quem conheça a palavra, que saiba o que lifestyle significa, eu ainda não tenho clareza do que tem aqui. Porque pode ir para várias coisas. Bon appetit é o quê? É uma área que eu vou encontrar receita? É um guia de restaurante? Né? Enfim, sei lá, uma enciclopédia de culinária? Pode ser várias coisas. Né? Agenda, eu sei o que é. Né? Eu vou te Então, na atrapalhar de novo, dúvida... Gerson. Oi, fale. Eu não sei se você está vendo as pessoas levantando a mão, o Paulo levantou a mão. Você quer que eu Não vou te estou vendo avisando? ninguém. Vai me avisando, Tá. que Então eu só eu vou estou te vendo a minha avisando. tela. Tá bom? O Paulo tem uma pergunta, se ele puder fazer agora. Pode fazer. Mas, Gerson, esse é um ponto, acho que é importante, porque assim, né, o que eu vejo, meu feeling, né, eu olho, cada vez mais as pessoas, pelo celular, pela falta de atenção, estão lendo pior, né, elas estão Exato. escrevendo Uhum. pior, né, e consequentemente estão interpretando o texto pior. Então Uhum. eu vejo que é uma dificuldade, às vezes, da questão da clareza, porque realmente, às vezes, eu gostaria de escutar um pouco de você, como é que é a sua dificuldade, né? Porque às vezes a gente coloca um texto e falta a estrutura, a pessoa não consegue ler e entender direito, né? Eu acho que as pessoas hoje estão escrevendo pior, né? Eu acho que estou vendo uma degradação da escrita em português e, consequentemente, a pessoa lê pior também, né? Interpreta mal o texto, né? Uhum, exatamente. Assim, quando a gente está pensando no UX Writing, que é a escrita para a experiência, a gente está trabalhando com isso aqui, com palavras, com pequenas frases, com pequenos textos, como, por exemplo, uma mensagem de erro, uma mensagem de sucesso, uma introdução de uma página, né? Então, a gente trabalha com pedaços de informação. E aqui, o que a gente faz? É isso que eu estou falando aqui, é a gente ir para o caminho mais simples possível. Um menu, por exemplo, como a gente está vendo aqui, não é o momento de eu trabalhar com metáforas. Né? Não é o momento de... Aqui não é o momento para ser criativo. Aqui é para ser o mais óbvio possível. Isso aqui são plaquinhas que eu estou colocando no ambiente onde as pessoas vão caminhar, vão navegar. É a mesma coisa que eu colocar placa de orientação num shopping center, ou colocar placa de orientação numa estrada. Eu não tenho que inventar palavra, eu tenho que ir para aquilo, né, que as pessoas estão acostumadas. Ou seja, eu tenho uma área de contato, tem que ser contato ou fale conosco. Ponto. Não tenho que inventar. Eu tenho que ir uma área onde eu vou ter uma relação de hotéis, o nome do link é hotéis. Né? Então, aqui mesmo a gente tem bons exemplos, onde eu entendo o que eu vou encontrar, e nós temos outros que eu não vou saber o que eu vou encontrar ali. Né? Então, assim, o texto, é isso aqui, linguagem simples, palavras que todos possam entender. Eu não sei se o meu usuário vai entender isso. Testa. Né? O UX Writing, o UX em geral, a gente trabalha muito com testes de usabilidade. Vai a campo, vai testar. Eu fiz um aplicativo há um tempo atrás, onde nós usamos o famoso menu hambúrguer na versão mobile, né? Aquele de 3 tracinhos que você coloca lá no celular, você clica e abre o menu, né? Essa é a função dele. Né? Então, nós fomos testar o site, o protótipo dele na versão em desktop e na versão mobile na área de atendimento do cliente. Fomos em várias unidades do cliente fazer esses testes. E nós começamos a perceber que tinha uma quantidade razoável de pessoas que não entendia que aquele ícone representava o menu do site na versão mobile. O que nós fizemos? Ajustamos o protótipo e colocamos a palavrinha menu embaixo do ícone. Todo mundo encontrou. Né? Então, nós partimos do pressuposto que todo mundo já entendia que aquele ícone, né, era para abrir o menu. Fomos a campo e vimos que não era bem assim. A maioria entendia, mas ainda tinha uma quantidade grande de pessoas que não entendiam. Então, né, o que a gente faz nesse momento? É testar, gente. Não adianta, né, você tem que ir atrás do usuário para saber. Obviamente, e dependendo do seu produto digital, você tem que educar o teu usuário. Né? Também tem isso. Você está lançando um conteúdo diferente, uma funcionalidade diferente, né? Você tem que educar o usuário. E aí sim, infelizmente hoje, né, como você está falando, às vezes as pessoas só batem o olho.
na tela e já querem entender tudo, né? E às vezes tem dificuldade de entender, né? Por isso que a objetividade é importante também, né? Eu tenho que escolher aquilo que é o principal. A clareza é mais importante ainda nesse ponto, né? Então, assim, não existe receita de bolo, né? Eu tenho que, mas é isso, a objetividade e clareza trabalham juntos, né? Para que entendimento das palavras que a pessoa usuária entende, né? Isso vai me ajudar a ter uma comunicação mais clara e mais límpida, né? É isso, assim, não tem muito o que fazer nesse sentido, tá? Entendi, muito bom, obrigado. Imagina. Outra característica. O Jean Marco também está levantando a mão. Pode falar. Não, eu queria só até, enquanto você falava, eu tive há uns anos atrás um exemplo. Eu não trabalho muito com digital, tá? Eu trabalho, hoje é uma distribuidora e uma fábrica de sacos de lixo. E aconteceu algo que é muito legal, acho até para compartilhar, quando você estava falando dessa questão de clareza, e às vezes a gente inferir que o cliente ele vai entender tudo que você está falando, por mais simples que seja. Aconteceu com a gente há uns 2 anos atrás, que me fez mudar muito a forma de pensar. A gente fabrica lá sacos de lixo de diversas cores. Embalagem transparente, a gente enviava para o cliente. Aí uma vez um cliente veio retirar com a gente mandou. Aí chegou lá, ele tinha umas entregas para fazer, chegou lá e falou, pô, Gia, você esqueceu de mandar o verde para mim. Eu falei, cara, se você quiser, eu puxo as imagens da câmera aqui. O seu motorista saiu com todos os sacos. Aí ele olhou assim para mim e falou, putz, Jean, já sei o que aconteceu. Eu falei, o que foi? O motorista é daltônico. Foi entregar, deixou o saco de lixo errado, trouxe o certo. Então, às vezes, a gente também infere muitas coisas que tão simples, tão claras, como, por exemplo, a diferença de cor. E você ali embaixo do produto, as cores do produto e não escrever, por exemplo, você está, de certa forma, dificultando a acessibilidade ou como todos os olhos conseguir ver. Exato. Hoje a acessibilidade é um assunto extremamente importante para quem trabalha com conteúdo digital, né? A questão do daltonismo, existe ferramenta que você pode colocar o seu site e ver como que as cores do seu site aparecem para diferentes tipos de daltonismo, né? Porque não é só um tipo, assim, tem vários tipos de daltonismo. Então, se você faz uma comunicação baseada muito numa cor, por exemplo, né, na cor da sua empresa ou na cor do produto, você pode sim ter dificuldades de clareza de mensagens para quem não enxerga aquela cor, ou vai enxergar uma cor diferente, né, no lugar dela. Então, assim, a gente trabalha muito com a descrição, né, através do texto alternativo, toda a imagem tem que ter um texto alternativo, mesmo o nome do arquivo JPEG, em vez de ser um código, sei lá, img0023.jpg, você tem que já descrever ali, né, foto de saco de lixo verde, .jpg, 01.jpg, aí tem a 02, tem a 03, enfim, mas você já descreve, separado com tracinho, porque isso o Google indexa. Todo o conteúdo, quanto mais acessível ele for, quanto mais acessibilidade ele tiver, melhor ele vai ser indexado pelo Google também, né? Porque o Google dá um peso maior para conteúdos que têm uma boa acessibilidade. Então, sim, né? E isso você vai perceber como? Quando eu estou, né? O que você falou agora, eu posso transcrever isso para um ambiente digital. Eu estou ali diariamente, mensalmente, fazendo relatórios de site, vendo como é que foram os acessos, como é que foram as entradas, qual o caminho que foi feito, onde que parou a navegação, qual foi os principais pontos de saída. Eu tenho que entender o porquê que parou naquele ponto, porquê que as pessoas não foram adiante. De repente é uma palavra que fez a pessoa pensar, entrar em dúvida, é uma coisa meio ambígua e ela ficou com medo de ir adiante na minha navegação. E às vezes um simples ajuste pode representar um grande aumento de vendas. Tem vários exemplos no mercado. Então, clareza é isso, gente. É pensar clareza, é pensar acessibilidade também, né? Para todos os tipos. Uma vez eu atendi um personal trainer que ele era especializado na terceira idade. E aí eu fui ver o site do cara. Era um site que tinha um fundo branco com letras pequenas, cinzas. Aí eu falei, pô, você atende, o seu público é o público da terceira idade. É público que já tem que usar óculos de leitura, né? Que já tem uma certa dificuldade, né, na visão. E você faz um site branco com letra pequena e letra cinza, né? Isso é acessibilidade,
né? Você ter um bom contraste, você proporcionar bons tamanhos, isso é clareza na sua comunicação, né? Então, são questões aí que têm que ser muito bem pensadas. A consistência da minha comunicação é outra característica importante, desde a forma como eu escrevo o nome da minha empresa. É tudo em caixa alta? É só inicial maiúscula? Eu vou tratar ela no feminino, no masculino? Né? Então, eu tenho que ter uma boa consistência. Como é que eu escrevo data? Como é que eu escrevo número? Né? Como é que eu trato o cliente? Como é que eu faço saudação para o cliente? Como é que eu me despeço do cliente? Que tipo de palavras eu uso? Que tipo de palavras eu devo evitar? Que tipos de emoji, como nesse exemplo aqui, eu uso? Que tipos de emojis eu não posso usar numa comunicação via WhatsApp, via chatbot, por exemplo? Né? Então, a consistência na comunicação, ela dá uma credibilidade para a marca. Quando eu entro num site e eu vejo que está tudo mal arrumado, né? E as palavras, às vezes, você encontra CTA tudo em caixa alta, outro em caixa alta e baixa, né? Com conjugações diferentes, com formas verbais diferentes. Aquilo é o equivalente a eu entrar numa loja, na rua, e olhar para o canto da loja e ter poeira, e está um vidro quebrado, e está uma lâmpada queimada, né? Aquilo vai tirando a credibilidade daquela loja para mim. O ambiente digital, onde eu vejo que as coisas... Eu posso não perceber isso objetivamente, mas o nosso cérebro vai registrando, né? Então, assim, a consistência da comunicação é algo muito importante quando a gente está pensando na criação de conteúdo. E aí, gente, nós chegamos no que hoje é a principal característica do texto digital, que nós chamamos de escrita conversacional. Né? E o que é a escrita conversacional? É aquilo que eu falei lá no início. O X-Writing não é escrita, não é conversa escrita. Né? Por quê? Nós estamos fazendo um diálogo. Né? Então, até essa definição, assim, eu gosto muito dessa definição que diz: a internet quebrou a velha barreira entre a linguagem escrita e falada, fazendo nascer uma terceira opção, que é a escrita conversacional. A gente tem a linguagem escrita, que chamamos, inclusive, de norma culta, né, da língua. Quando nós vamos escrever um texto, nós temos ali a gramática, né, nos orientando e nos cobrando, né, nós vamos pensar muito bem nas palavras, vamos fazer uma pontuação correta, né, uma conjugação correta, uma acentuação correta. A gramática está nos guiando ali para a gente escrever um texto gramaticalmente correto. Quando nós estamos falando no dia a dia, conversando com outras pessoas, nós não pensamos na gramática. Eu mesmo já devo ter cometido vários erros gramaticais nessa apresentação para vocês. E está tudo bem, por quê? Porque é linguagem oral, é linguagem falada, né? Ela admite erros gramaticais. A escrita conversacional é, digamos, a junção do melhor de dois mundos. Ela tem a correção gramatical da linguagem escrita, mas tem este tom de conversa, este tom informal de linguagem falada. Desde que a internet nasceu, ela tem este tom mais informal no tratamento. Né? Então, os nossos textos, eles têm que ser informais na sua maneira de conversar com as pessoas. Isso não quer dizer que tenha que ser um texto, né, completamente solto. Isso vai depender muito da voz da empresa, da personalidade da marca, né, até onde vai, né? Mas eu posso fazer um texto extremamente sério, mas ele ser informal, né, para simular um diálogo. Quanto melhor eu simular o diálogo, melhor, né, vai ser a experiência do usuário. E aí a gente vai lá para trás. Né? Como eu falei, nada surge né, geração espontânea. Né? É história, gente. Né? As coisas vão se sobrepondo. E o Paul Grisi, que é um filósofo da linguagem, lá nos anos 60, finalzinho dos anos 60, começo dos anos 70, ele lançou um livro chamado Logic and Conversation, né, onde ele estabeleceu o princípio cooperativo, né, o princípio da cooperação entre humanos. Né? Então, o que diz o princípio cooperativo? Que a comunicação eficiente se baseia no pressuposto de que existe uma tendência de cooperação entre os participantes da conversa. Se eu quero conversar com alguém, essa pessoa tem que querer conversar comigo. Se não a conversa, não acontece. A mesma coisa numa interação digital. Né? E essa interação digital ela vai partir, né, sempre da necessidade, né, do usuário. Seja de comprar um produto, de pesquisar sobre um determinado assunto, né, de contratar um serviço, enfim, a necessidade, a experiência começa pela necessidade do usuário. E o sistema tem que estar ali disposto a conversar. Esse é o princípio cooperativo, para que uma boa interação aconteça. Né? E o que diz
o princípio cooperativo do Paul Grist? Faça a sua contribuição tal como é requerida, no momento em que ocorre, pelo propósito ou direção do intercâmbio conversacional em que você está engajado. Essa é a descrição de um diálogo. Se eu encontro um amigo, o que eu vou falar? Eu vou cumprimentar, né? A mensagem de saudação. Oi, tudo bem? Como é que você está? Quanto tempo a gente não se vê? Esse meu amigo vai entender essa minha requisição, né? E vai se sentir compelido a, segundo o princípio cooperativo, a se engajar na conversa. Então, ele vai responder o quê? Legal te encontrar. E você, como é que você está? Pronto, ele me fez uma outra requisição. Eu vou entender aquilo e vou retornar. E é assim que acontece um diálogo. Uma pessoa faz uma requisição, outra entende, retorna, a outra entende, retorna, e assim se dá um diálogo. É o que a gente chama de conversation loop, né? Tem duas pessoas engajadas numa interação. Elas têm uma linguagem em comum, elas têm uma concordância para que essa interação aconteça, elas têm uma interface onde essa interação acontece, né? E ela tem um contexto. Eu encontrei na rua, eu encontrei numa festa, é um ambiente de trabalho, é um ambiente de aula, enfim, eu tenho um contexto onde aquilo acontece, né? E eu tenho um objetivo nessa conversa, eu avalio a informação que me foi dada, eu faço uma troca e, né, ajo a respeito disso. É assim que se dá uma conversa. Se eu tirar uma dessas pessoas e colocar um sistema, o princípio permanece exatamente o mesmo. Quanto mais a gente observar esse princípio da cooperação e promover o diálogo, melhor vai ser a experiência e a satisfação dos nossos usuários lá no final. Por quê? Porque a gente está simulando algo que é natural em nós, que é promover o diálogo, que é conversar com outras pessoas. Nós estamos conversando com uma tela. Não é que a tela se faça parecer como um ser humano, né? Ninguém né? Todo mundo vai entender que está ali interagindo com telas, né? Mas ela simular, né? Simular essa conversa, esta troca. Eu não dar toda a informação de uma vez só, porque não é assim que a gente faz uma conversa com outra pessoa. A gente faz uma requisição, aí depois faz outra, e aí depois faz outra. Agora, quando chega na internet, você entra em páginas, como aquela saudação do chatbot que eu mostrei para vocês, que já fala um monte de coisa. Imagina, chega uma pessoa tagarela na sua frente, né? Você não vai suportar essa pessoa. É a mesma coisa, né, numa tela de computador ou de celular, tá? E aí o Paul Grist, ele criou as máximas conversacionais, que nós aplicamos totalmente quando nós estamos pensando em conteúdo digital. É a máxima da quantidade, que tem a ver com a característica de objetividade, que eu falei para vocês, que ela diz: a mensagem deve ser tão informativa quanto necessária e não dê mais informações que o necessário. Se eu entro no chatbot de uma loja e pergunto quando que ela fica aberta, quando que ela abre, enfim, qual é a quantidade de informação que ela tem que me dar? Dia e horário. Nós abrimos de segunda a sexta, das 9 da manhã às 5 da tarde. Essa é a informação completa, é a quantidade necessária de informação para aquela requisição do cliente. Agora, se eu digo, abrimos de segunda a sexta, das 9 da manhã às 5 da tarde, e temos uma promoção imperdível de, sei lá, televisão, eu já estou dando muito mais informação do que o necessário. Não é o momento para isso. Então, eu sempre tenho que analisar qual o pacotinho, né, de informação que eu vou dar em cada ponto, né, da minha interação. A segunda máxima é da qualidade, né, que é dizer, não afirmar o que você acredita ser falso, né, ou que você não tem evidência. Se eu digo para um cliente que eu vou responder um e-mail em um dia útil, eu tenho que responder em um dia útil. Se eu digo que ele pode entrar em contato pelo WhatsApp das 8 da manhã às 8 da noite, tem que ter gente para responder isso na hora, né? Ou um chatbot muito bem calibrado para esse atendimento. Se eu digo que atrás daquele link a pessoa vai fazer um download de um arquivo, o download tem que acontecer. O vídeo tem que abrir, se eu estou falando para ela assistir aquele vídeo, né? Link quebrado, né? Qualquer coisa que atrapalhe a interação vai ser contra a qualidade, né, de uma boa interação. A terceira máxima é da relação, coerente e relevante nas minhas mensagens. Né? Novamente, as coisas se conversam, né? Não falar mais do que o necessário. Eu, por exemplo, teve uma época que eu estava estudando fotografia e eu fazia alguns cursos online e numa plataforma que tinha cursos de várias coisas, entre eles de fotografia, mas eu só assinava os cursos de fotografia. E aí eu recebia mala direta, recebia e-mail me oferecendo curso de bolo de rolo, de bolsa para maternidade, assuntos que não tinham o mínimo interesse, né,
em relação à fotografia, que era o único assunto que eu era cadastrado. Ou seja, era uma mensagem que não tinha relevância para mim e que causava incômodo e que causava irritação com a marca, porque eu estava recebendo e-mail desnecessário. Né? Então, a gente tem que cuidar muito também, né? E pensar, essa informação é relevante para esse cliente? Nesse momento da interação, é relevante eu falar sobre determinado assunto? Né? Então, são coisas que a gente sempre tem que pensar quando estamos criando um ambiente digital. A quarta máxima é a do modo. Evitar, tem a ver com a clareza, né, gente? Evitar a obscuridade da expressão, evitar ambiguidades, né? Ser breve, ou seja, né, sem textão, né? E ordenado. Isso quando a gente está estruturando uma página, estruturando um conteúdo, estou escrevendo um post para o meu blog, né? Isso já é web writing, mas eu estou estruturando ali o meu texto. Então, eu vou ter um título, eu vou ter um resuminho, né? Eu vou ter ali uns 2, 3 parágrafos, de repente eu ponho um intertítulo, aqui esse parágrafo eu vou colocar em tópicos, eu vou fazer com que as ideias, né, tenham uma leitura clara entre elas. Se eu estou planejando uma página de produto num site de e-commerce, eu tenho que entender quais são as informações que têm prioridade, né? Quais são as informações que têm que ficar em segundo plano, quais são as informações que são extremamente necessárias naquele momento da interação e deixá-las bem ordenadas, para que a pessoa bata o olho na tela e ela entenda rapidamente. Em poucos milésimos de segundo, ela consegue se localizar naquele ambiente digital. A ordenação do conteúdo é extremamente importante. E aí, este linguista da Universidade de Berkeley, Robin Lakoff, acrescentou uma quinta máxima conversacional, que é da educação. Nós temos que mostrar respeito, criar uma sensação agradável para as pessoas que estão interagindo com o nosso ambiente digital. Eu tenho um chatbot, eu tenho um cliente que está nos xingando lá, usando palavras de baixo calão. Chatbot não tem que responder em palavras de baixo calão. Tem que ser incisivo, né? Tem que dar uma resposta importante, necessária, né? Mas de forma educada. Né? Então, isso a gente tem que tomar cuidado também. A não ser que seja de uma comunidade de sadomasoquistas e de leathers. Aí já é outro contexto, é outro universo semântico, aí certas coisas são permitidas. Né? Está sendo esperado daí, né? Exatamente. Se não for, vai ter problema. Né? E aí, gente, como é que a gente chega na escrita conversacional? Né? Vamos falar de modelo mental, vamos entender o porquê que o nosso cliente está chegando, está buscando o nosso site, que momento da vida dele, né? Que momento em toda a jornada, né, que ele tem, porque, de repente, o meu ambiente digital ele faz parte de uma jornada maior dentro da jornada do cliente na empresa. Por exemplo, uma empresa aérea. Né? Eu vou lá comprar a minha passagem para viajar de avião. A minha primeira interação com a empresa ela é digital. Eu vou para o site da empresa, eu vou pesquisar voo, eu vou escolher um voo, eu vou comprar a minha passagem. Aí depois chega o dia da viagem, né, eu vou receber confirmação no meu e-mail, né, tem todo aí um processo. Né? No dia da minha viagem eu vou para o aeroporto. A partir daí, né, a minha jornada ela passa a ser presencial. Eu vou entrar no avião, eu vou despachar minha bagagem, vai ter todo o serviço durante o voo, né? Depois eu vou chegar, vou pegar minha bagagem, de repente eu vou receber uma mensagem da empresa, né, pedindo para eu avaliar a experiência, enfim. Né? Mas o meu ambiente digital ele tem momentos dentro de uma jornada maior. E às vezes eu tenho que entender, né, como que aquele ambiente está ligado nessa jornada do cliente com a empresa. Semântica, falei para vocês, né, tem que entender o universo semântico para escolher bem as palavras que eu vou utilizar. Taxonomia, né, hoje você não cria um ambiente digital sem ter uma taxonomia mínima para ele, mínima, sabe, que estabeleça quais são as categorias, quais são as subcategorias, qual é a hierarquia, né, de assuntos, de palavras, de termos que você vai utilizar. Isso ajuda muito a definir uma arquitetura da informação também. A voz e o tom da empresa, né? Qual é a personalidade daquela marca, né? Como é que ela fala, o que ela quer transmitir com a sua comunicação, quais são os diferentes tons que ela vai adotar para o seu perfil no Instagram, para o seu perfil no LinkedIn, para o seu site, dentro do site. Eu tenho um site de um banco, eu tenho pessoa física, pessoa jurídica e investidores. São tons diferentes que eu vou utilizar na minha comunicação para me comunicar com esses 3 públicos diferentes. Mas a minha voz tem que ser a mesma. Minha personalidade, quem produz conteúdo para essa empresa, para essa marca, tem que entender isso. Qual é a voz, quais são os tons, o que deve ser utilizado. E as personas, né? Entender para quem que eu estou falando. A voz me diz como que eu falo. As personas me diz para quem que eu estou falando.
junto isso com o princípio da cooperação, entendendo este princípio de diálogo, né? Essas máximas conversacionais que eu tenho que adotar, e eu chego na escrita conversacional. Tá? E ela tem alguns atributos importantes. Primeiro, a minha conversa é sempre individual, né? A interação é um ato solitário. Ninguém gosta de navegar com pessoas em volta dizendo onde clicar, o que acessar, né? A navegação ela é solitária. A nossa conversa é com você que está do outro lado da tela. Então, fale diretamente com o usuário. Não é os alunos, os clientes. Não, é você. Eu estou falando com você que está interagindo comigo. É uma conversa, um diálogo, né? Não é um press release que eu estou mandando para todo mundo. Tá? E procure, sempre quando for possível, né, falar sobre o que o usuário vai ganhar. Porque, novamente, o início da interação se dá por uma necessidade deste usuário. É ele que vai dar início à interação. A interação, a experiência é dele, não é nossa. Nós estamos criando os meios necessários para que essa experiência aconteça da forma mais satisfatória possível. Então, é você que vai ficar na moda usando a minha roupa, não é a minha roupa que vai deixar você na moda. É você que vai aprender sobre o X-Writing fazendo o meu curso. Não sou eu que vou ensinar sobre o X-Writing para você. A experiência é sua, é você que está ganhando. Quanto mais eu colocar isso na minha redação ali no ambiente digital, mais eu vou chamar o usuário para a ação, mais ele vai ficar, né, apto a partir para a ação. Tá? Outros atributos importantes, a gente vem falando, escrita natural, educada, gramaticalmente correta, objetiva, sem adjetivos desnecessários. Muita gente assim que vem do X-Writing, da redação publicitária, como eu vim, na publicidade a gente usa muito adjetivo, né? Então, a gente tem que eliminar esses adjetivos, né? Sem exagero. A gente nota quando um texto é feito por um chat GPT da vida, por exemplo, quando ele está cheio de adjetivos, né? Então, assim, adjetivo deixa a informação, né, truncada, desnecessária, né? Então, evite isso. Palavras simples e abandonar a formalidade também. E aí nós temos a voz ativa, né? A voz ativa é a nossa preferida dentro de conteúdos digitais, conteúdos de web writing. Por quê? Porque a voz ativa é que leva a pessoa para a ação. Tá? Então, a gente sempre vamos priorizar os verbos, né? E vamos chamar a pessoa para a ação. Então, ao invés de eu escrever o curso capacita o aluno para desenvolver aplicativos mobile, é melhor que eu escreva aprenda a desenvolver aplicativos mobile. Eu não estou falando o aluno, eu estou falando com você que está do outro lado da tela. Então, aprenda. Eu estou quase dando uma ordem para você. Não é o curso que capacita o aluno, é você que aprende, né? Eu estou falando sobre o que o usuário ganha. Estou sendo mais objetivo. Olha como eu substituí o curso capacita o aluno para por aprenda a. Né? O resto ficou igual. Mas olha como a frase ficou mais curta, mais concisa, mais objetiva, mais clara, mais incisiva, mais persuasiva. Né? Esse é o poder da voz ativa. CTAs, né? Links para botões, né? Todos têm que começar com um verbo na voz ativa, dizendo exatamente o que eu vou ganhar com aquela ação. Ou seja, o que eu ganho, né, com esta ação, né, de fazer o curso? Eu vou aprender, então eu vou usar aprenda a desenvolver. Né? Sempre colocando a ação em primeiro lugar, usando a voz ativa. Quando que a voz passiva é admitida no X-Writing? Quando eu tenho, quando eu tenho que suavizar uma mensagem negativa. Você não vai ouvir uma empresa aérea falar, extraviamos sua mala, embora ela tenha feito isso. Né? Você vai ouvir ela dizer, sua mala foi extraviada. Né? Você tira o sujeito, né? A mala foi extraviada, quem foi eu não sei. Né? Então, você usa a voz passiva para suavizar uma mensagem negativa. É o único momento onde a voz passiva é preferível à voz ativa dentro do UX Writing. Né? Outra coisa que deixa a escrita mais conversacional, mais com cara de diálogo, mais humana, é quando eu uso o que a gente chama de palavrinhas de conexão. Então, em vez de eu dizer salvar configurações, eu vou dizer salvar suas configurações, ou salve suas configurações. Né? Não tem nada errado com salvar configurações, gente. Está correto, mas está frio, está meio robótico, protocolar, né? Formal demais até. Imagina se vocês estão numa sala, né, e a janela está aberta,
começa a bater um vento, entrar um vento forte pela janela. Aí tem uma pessoa sentada perto da janela e você vai pedir para ela fechar a janela. Como é que você pede? Ah, você pode fechar a janela, por favor? Você não vai virar para a pessoa e dizer fechar a janela, né? Então, por que na internet a gente tem que dizer salvar configurações? Não, salvar suas configurações. Né? Eu torno mais pessoal, eu torno mais humano, dá esse sentido de diálogo, de comunicação humana. Isso torna a experiência mais agradável. É o que eu venho falando desde o início. Nós estamos criando diálogos, né? Nós estamos simulando uma conversa humana. Né? Então, vamos usar essas pequenas palavras que a gente usa no nosso dia a dia. Não é nada fora do comum, muito pelo contrário. É aproximar a linguagem digital da linguagem do dia a dia, né? Da linguagem como nós tratamos, né? Outras pessoas, como a gente conversa entre nós. Tá? Então, essas palavrinhas de conexão, elas fazem uma diferença muito grande. Assim como os marcadores discursivos, ele torna a interação mais humana. Então, são pequenas palavras, como beleza, ok, ops, tá bem, e aí, claro que a escolha desses marcadores discursivos vai depender da voz da empresa. Isso aqui eu posso usar, isso aqui eu não posso, né? Então, isso é uma escolha também que se faz, né, no momento da voz. Né? Aqui um exemplo do Duolingo. Né? Que bom ver você de novo. Ó, falando diretamente com o usuário. Fazia um tempinho, né? Vamos voltar a aprender inglês? Podia ser só fazer um tempinho? Podia. Mas o né dá este tom, né, de diálogo novamente, este tom mais humano na interação, e faz uma diferença. Né? Tem tudo a ver com a voz da empresa, tem tudo a ver com o gimmick aqui da empresa. Né? Então, está bem adequado a voz, é algo natural para a comunicação do Duolingo. Né? Não dá para ficar usando marcadores discursivos ou palavras que não têm nada a ver com a personalidade da marca. Né? Porque daí parece o tiozão querendo passar de jovem. Né? Não convence. Não convence uma marca séria utilizando, né, que sempre tem uma personalidade séria, utilizando certas palavras, certas formas de comunicação que não tem a ver com o público dela, que não tem a ver com a personalidade dela. Né? Então, a gente sempre tem que adequar isso, obviamente, à personalidade da marca e da empresa que a gente está falando. Alguém quer fazer alguma pergunta antes de eu continuar? Mas, Gerson, eu queria te fazer uma pergunta e também te falar assim, nós estamos chegando quase no final do tempo que a gente tem, né? Mais ou menos já são 8h34. O Marcelo teve que sair, mas falou que assiste tudo depois. E eu queria te falar assim, quando você fala muito desse negócio do tom de voz e tal, tem muito a ver com branding, né? A pessoa que escreve também tem que entender de branding, né? Sim, com certeza. Normalmente, é a área de comunicação e marketing de uma empresa que cria a voz. Normalmente. Estamos falando de grandes empresas. Mas, muitas vezes, quando a gente está fazendo, né, trabalhando com empresas menores, ou mesmo grandes empresas também, né, dependendo da empresa, muitas vezes é o próprio profissional de UX Writing que vai dizer, gente, a gente precisa criar uma voz, né, e vai capitanear esse processo dentro da empresa, dentro daquele projeto, para criar uma voz. Né, e tem tudo a ver com branding. A voz nada mais é do que a personalidade da marca. Né? Então, assim, eu vou criar para o Mercado Livre. O Mercado Livre tem uma voz muito bem estabelecida, tem um guia. Eu acabei de criar para um site de e-commerce aqui de São Paulo, um guia, criei a voz, junto com a equipe, evidentemente, né? A voz e o Content Style Guide, onde a gente fala como é que você escreve e-mail, como é que você escreve CTAs, como é que você faz dentro desta voz seus diferentes tons. Tem tudo a ver com branding. As duas coisas ali são importantíssimas. Legal. Tá. Quanto tempo eu ainda tenho? Só para eu entender aqui. Depende, assim, a gente já começou um pouquinho atrasado, então vou deixar passar mais um pouquinho, mas é mais para o caso pessoal mesmo, que assim, a gente marca 1 hora, né, de conversa. Não falta muito aqui. Tá bom. Tá? Bom, gente, e aí assim, né, quando é que a gente tem que colocar microtexto numa interface? Quando que ele é necessário? Como eu falei, a gente está criando um fluxo, né, de interação, um diálogo. Então, eu tenho que entender, né, onde eu vou distribuir as informações neste fluxo de interação. Então, quando é que ele é necessário? Primeiro, eu tenho uma função nova na minha interface, uma função muito específica, né, que não faz parte do dia a dia ainda, é algo que as pessoas vão se deparar pela primeira vez, eu tenho que explicar. É importante ter um microtexto. Eu posso colocar aquele balãozinho, né, no primeiro acesso, explicando, aqui você pode fazer isso,
né? Depois, no segundo, terceiro acesso, eu tiro, né? Enfim, então eu tenho que entender, né, cada momento. Aqui, este exemplo que eu tenho aqui é do LinkedIn, que ele lançou esse reloginho aqui, né, junto com o botão de publicar, na hora que eu estou publicando um post no LinkedIn. E aí ele colocou um microtexto aqui, né, uma palavrinha, novidade, destacada ainda em vermelho, e ainda tinha um tooltip que aparecia quando eu passava o mouse em cima, dizendo agende para mais tarde. Esse microtexto está explicando, eu vi o reloginho, agende para mais tarde, beleza, entendi qual que é a funcionalidade deste ícone, né? O ícone de imagem, eu preciso explicar? Não, as pessoas já conhecem. Já sabem que clicando aqui, elas vão acrescentar uma imagem no post. De vídeo, eu preciso explicar? Não. Aqui eu preciso explicar? Não. Vão ser emoticons que eu posso utilizar no meu texto. Agora, o reloginho eu precisava, porque era uma novidade, né? Depois, com o tempo, a própria palavra novidade não era mais necessária. E hoje, nem esse microtexto mais é necessário, porque as pessoas já entenderam. Certamente eles fizeram pesquisa, certamente eles analisaram os resultados, e chegou num momento onde eles viram, agora não precisa mais do microtexto, porque a função já está explicada. Tá? Aqui é no iPhone, eu tenho esses ajustes aqui, nível da bateria, ok. Quando eu tenho esse tipo de botão de ligar e desligar, né, o on-off, né, eu tenho que analisar para ver se a pessoa, só o label, né, ele resolve, ele comunica para que serve aquele botão. Nível da bateria, ok. Eu sei que aqui eu ligo e se eu desligar eu não vou ver o nível da bateria. Agora, modo pouca energia. Por que eu vou ligar ou manter desligado esse botão? Não é muito claro. E eu não tenho como modificar este label para ser mais claro ainda. Então, eu vou colocar um microtexto explicando. O modo pouca energia reduz temporariamente as atividades em segundo plano, como download de arquivos e e-mails, até que o iPhone possa ser completamente carregado. Agora eu tenho a informação completa, eu entendi o que é este recurso e eu vou decidir se vou ligar ou não. Então, talvez com o tempo possa acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui e as pessoas já entenderem e essa explicação não ser mais necessária. Foi o que o Instagram fez. O Instagram, nos seus bons tempos, era só uma rede de fotografias, né? Quando eles começaram a permitir o vídeo, era um recurso novo. E eles tinham que ensinar as pessoas como é que elas acionavam o áudio do vídeo. Então, era necessário ter um microtexto dizendo toque vídeo para o som. Né? Então, eu tinha que ensinar, educar, como eu tinha falado antes. Eu estou educando o usuário que era tocar, né, no vídeo para acionar o som. Com o tempo, as pessoas aprenderam a utilizar este recurso. E o microtexto não foi mais necessário. Ele foi substituído por um ícone que indica apenas se o som está ligado ou desligado, que é uma informação extremamente necessária e deve ser mantida. Agora, o microtexto não precisava mais. Tá? E aí, quando que ele não é necessário? Né? Em questões, a gente chama isso de affordance, né? Quando eu olho um objeto, eu sei para que ele serve, eu olho uma maçaneta de uma porta, eu sei que ela, para abrir ou fechar a porta, eu não preciso de nenhuma instrução ali, como eu falei da cadeira, eu sei que uma cadeira é para sentar, não preciso de nenhuma instrução. No digital, a gente tem os affordances digitais também. Por exemplo, os campos de um formulário. Se eu estou num ambiente de formulário e tem vários campos para eu preencher, eu sei que eu clicando no campo, eu vou digitar a informação naquele campo. Eu não preciso ter um microtexto dizendo, digite aqui. Não preciso ter assim, digite aqui o seu e-mail. O label já está me dizendo qual informação eu tenho que digitar. Então, eu sei que é o e-mail. Não precisa ser digite aqui seu e-mail. Você é redundante. Você está dando mais informação do que necessário e informação repetitiva. Por quê? Porque não é mais necessário ter um microtexto explicando. Os botões, né, os CTAs, eu não preciso dizer clique aqui para entrar. Eu olho um botão e sei que é para clicar. Eu vejo um link azul e sublinhado, eu sei que é para clicar. Então, eu vou usar aquele espaço para dizer o que a pessoa vai ganhar com aquela ação. No caso aqui, entrar. Até poder dizer, entrar no seu ambiente exclusivo. Então, entrar no seu perfil. Né? Vou dar mais informação importante aqui, mas não preciso dizer que um botão é para clicar. Aqui nesse formulário, eu sei que eu acionando isso aqui, vai aparecer, essa setinha, vai aparecer várias informações para eu escolher.
no caso aqui, o ano. Essa é a informação que eu estou dizendo. Aqui você vai escolher o ano, não precisa ter isso por escrito. Um checkbox eu sei, né? Eu acionando, né? Vai estar checado, eu desacionando vai estar, né? Eu não está checado. Um botão para fechar, um X, eu olhando um X numa pop-up, eu sei que eu clicando ali vai fechar. O menu hambúrguer, eu contei a história para vocês, ainda está no processo do affordance. Naqueles testes que eu fiz, eu percebi, a maioria já entendia que clicando nesse menu, nesse ícone, abria o menu do site. Mas muitos ainda não entendiam e precisava ter um microtexto dizendo menu embaixo. Então, é essa conversa que a gente tem que fazer. Os ícones mobile não precisa ter microtexto. Todo mundo entende, né? Que aqui volta para home, que aqui é dar um like, aqui também, que aqui vai tirar uma foto, vai abrir a câmera do seu celular. Não precisa ter microtexto. Então, é isso que a gente tem que pensar. Bem como as páginas dos nossos ambientes digitais. Quando eu tenho um texto que está explicando a página, ele não é necessário. Eu posso usar este espaço para dar mais informação importante e relevante, não explicar o óbvio. Olhem só essa frase, essa página da Volkswagen. Atendimento central de relacionamento Volkswagen. Formulário eletrônico. Quem é que escreve formulário eletrônico em pleno 2024, né, gente? Assim, não precisa. Tipo da informação que não precisa, tá? Preencha o formulário eletrônico de novo. Eu estou vendo um formulário, eu sei que é para preencher. Você não precisa me dizer isso, né? Não precisa dizer que cadeira é para sentar. Preencha o formulário eletrônico de atendimento, ok? Eu sei que eu estou no atendimento, e mande um e-mail para a nossa central de relacionamento. Espera aí, eu tenho que preencher o formulário e mandar um e-mail. Eu tenho que fazer duas coisas. Olha como a informação ficou ambígua, né? Está me fazendo pensar, está me deixando em dúvida. Não é claro o suficiente, é redundante. Se eu tirar ela, não faz falta nenhuma. Eu vou entender a página. Eu sei que é área de atendimento, eu sei que tem um formulário, eu sei que é para preencher. Né? A informação relevante está aqui. Ó. Todos os formulários são respondidos o mais rápido possível. Até poderia dizer, respondemos os formulários, respondemos sua mensagem, né? Não é todos os formulários, é a sua mensagem. Né? Respondendo sua mensagem em um dia útil. Campos marcados com asterisco são obrigatórios. Não, a princípio, se o campo não é obrigatório, ele não precisa estar no formulário. Então, eu não preciso dizer que os campos são obrigatórios. Se algum campo é opcional, então eu indico que o campo é opcional. Isso eu estou ganhando tempo do usuário. Eu estou sendo claro, eu estou sendo conciso, eu estou sendo objetivo. Eu estou fazendo com que ele cumpra a sua tarefa da forma mais rápida e correta possível e chegue no final da experiência com satisfação. Né? E aí o X-Writing, para finalizar, né, tem diversas aplicações. Estão fechando? Estão fechando. Tá? Tem diversas aplicações no ambiente digital. Seja o CTA, né, o Call to Action, é isso que significa a sigla. Outra coisa importante na clareza da mensagem, quando eu falo de uma sigla, eu tenho que explicar ela. Por isso que a gente não usa sigla em menu também. Né? Então, eu vou usar aqui nos CTAs, nos formulários, seja nos labels, seja na mensagem de erro, na mensagem de sucesso, na estruturação de menus e submenus de sites e ambientes digitais, no placeholder, que é essa frasezinha que você coloca dentro de um campo para instruir, né, ajudar o usuário a entender a informação que ele tem que colocar ali. Né? Então, aqui eu vou dizer que tipo de produtos eu vou fazer nessa busca, né, nas mensagens de sucesso e diversos microtextos que eu preciso colocar na minha interface. Gente, para fechar, eu gostaria de fazer uma pequena brincadeira com vocês, rapidinho aqui. Eu vou colocar alguns exemplos de CTA e eu gostaria que vocês escrevessem aí no chat qual que vocês preferem. Né? Dessa turma aqui, todos têm a mesma ação. Apagar, deletar, remover ou tirar. Qual deles vocês preferem? Vocês utilizariam mais na sua interface? Escrevam aí no chat. Eu preciso que você me diga, tá? Porque eu não estou vendo o chat. Remover, apagar. Acho que apagar. Apagar. É o mais claro, né, gente? Deletar hoje é uma palavra da língua portuguesa, mas a gente não usa muito em CTAs. Remover pode deixar dúvidas. Né? Remover para onde? Tirar ninguém usa, né? O apagar é o que todo mundo vai entender. Nessa outra relação aqui, acessar, entrar,
login ou logar? Qual que vocês preferem? Entrar é muito claro para mim, sabe? Exatamente. O entrar tem é muito mais site claro. que usa login, né? Se eu fizesse um site que é pessoal de TI, de tecnologia, de internet, posso usar o login, não tem problema. Mas eu ficaria entre acessar e entrar, né? Mas preferiria também o entrar, né? E a última, gente, download, transferir, fazer download ou baixar arquivo. Eu estou mais habituada em fazer download, mas baixar arquivo é mais claro. Estou com a Bárbara. Exatamente, né? Baixar arquivo é mais claro. Download, eu entendo, né? Nós que trabalhamos com internet, entendemos. Mas será que todo mundo entende? Né? Não sei, teria que fazer teste. Mas eu estou dando ação, baixar, né? Estou usando o verbo na voz ativa, estou sendo mais persuasivo, estou dizendo o que a pessoa vai fazer. Baixar o quê? O arquivo, né? Então também é a opção mais clara. Gente, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Tem muita coisa para falar sobre UX Writing. Isso é um pedacinho apenas, né? Mas espero que tenha dado assim, né, uma ideia boa para vocês sobre como criar, como pensar conteúdo digital. Legal, Magerson, super obrigada. Eu acho que você trouxe um conteúdo super, né, válido, importante para todo mundo, para quem trabalha com isso, mas para quem não trabalha também, no final das contas, todos escrevemos no digital, exato. né? E, assim, te convido, então, a gente ficar próximo ali na comunidade, né? Tem a parte agora gratuita, então a gente consegue trocar muita informação lá na plataforma, e a gente continua trocando aí em outros fóruns, tá bom? Muito obrigada, gente. Pessoal, muito obrigada. Obrigado, pessoal. A gravação vai estar disponível depois. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada.